E aí, galera, bom dia. Tudo bem, meu oitavo ano lindo, maravilhoso? Tudo sob controle? Que legal, muito bem. Vamos dar início então aí à nossa aula de filosofia, né? Da nossa querida filosofia. Gente, na aula passada, o professor deixou para vocês um vídeo que trazia algumas contestações em não pensar por si só. E a pergunta é, você pensa por si mesmo? A pergunta de você pensa por si mesmo traz a conotação de que você precisa filtrar todas as informações que te chegam, né? Por quê? Porque às vezes você recebe uma informação e você passa ela para frente de uma forma errônea, de uma forma errada. Então, a pergunta é, você pensa por si mesmo? Né? E aí, dentro daquele vídeo que o professor trouxe, trazia lá alguns questionamentos, da ideia do guru, inclusive, que você precisa de que alguém pense por você. Porque pensar não é um exercício tão fácil. Fácil é qualquer informação que te chega, você tê-la por verdadeira. Né? O difícil é você filtrar tudo isso. Onde é que está a verdade? Como é que é de verdade essa ideia? Será que essa ideia não tem nenhum interesse por trás dela? Por isso que estão me passando? Então, por quê? Porque geralmente quando as pessoas se expressam, elas estão com um desejo de colocar uma verdade, inclusive delas. Veja, as notícias que nos chegam passam na mão de algumas pessoas, mas a principal delas são os redatores. Quem é o redator? O redator é o cara que escreve a pauta do jornal, por exemplo. Todo e qualquer jornal tem alguém que pensa aquele jornal. Por exemplo, Jornal Nacional, Rede Globo, William Bonner, ele é o apresentador e o redator. Grande parte, ele tem outros auxiliares, isso é verdade. Só que grande parte daquilo que é escrito para que ele e a outra moça lá apresentem à noite, é escrito por ele. Então, pessoal, imagina, às vezes o apresentador está ali lendo algo que realmente não corresponde à realidade dos fatos. Por quê? Porque veio uma informação viciada com as informações do redator, do cara que escreveu o jornal. Por que eu falo viciadas? Vêm carregadas das intenções de como comunicar aquilo. Vem carregada daquela informação. Então, por exemplo, esses dias atrás, foi um pessoal lá no Palácio da Alvorada. Eu sempre acompanho essa questão política, não sei se vocês têm acompanhado, mas tem um pessoal que vai todos os dias na porta do Palácio da Alvorada, onde o presidente da República mora, e recebem ele na saída lá, e ele sai, cumprimenta o povo, e às vezes faz uma comunicação ali. E o que aconteceu esses dias? Tinha lá um grupo de cristãos, liderados inclusive por um padre. E aí esse pessoal cristão pediram, inclusive o padre, olha, presidente, nós queríamos orar pelo Senhor, interceder a Deus pela sua vida e tal. Aí levantaram a mão, podemos levantar a mão? Todo mundo levantou a mão, bem assim, levantaram a mão em direção ao presidente, quase pegando na cara eles. Não levantaram a mão em direção ao presidente. Os jornalistas tiraram foto de forma lateral e disseram que aquele pessoal estava se manifestando como se fosse uma manifestação nazista. E isso proliferou no meio da internet e tal. Eu não vi em rede aberta, porque quase não temos tido tempo para assistir televisão, graças a Deus. Mas você vê, então, uma situação de uma oração por imposição de mãos para o presidente
virou um cumprimento nazista. E eu vi pessoas, professores inclusive, né, que receberam aquilo e não foram ver qual era a profundidade daquela matéria. O cara simplesmente pegou aquilo e colocou no Facebook dele como se fosse a verdade. Então aí, veja só, você pensa por si mesmo, né? Quantas informações não nos chegam e a gente passa para frente sem saber se é ou se não é verdade. Uma vez, eu era adolescente aí, um pouquinho mais velho que vocês, e eu trabalhava em uma farmácia, né? E na rodoviária que ficava a 2 quadras do lugar onde eu trabalhava, tinha um bar lá, dentro do complexo da rodoviária. E esse pessoal fazia um pastel maravilhoso. A Dona Ana. Dona Ana, nossa, uma mão para fazer pastel, sensacional. E o esposo dela era o seu José da Paçoca. Era o senhorzinho que vendia paçoca há muito tempo na cidade, no comércio e tal, e depois ele não conseguiu mais visitar o comércio, então ele fazia e vendia ali no barzinho dele. Era uma paçoca caseira, sensacional. E eu, quando saía no período da tarde, fazer cobrança, alguma entrega, meu lanche da tarde às vezes era uma paçoca e uma sodinha no bar do Luiz, que era o filho que tomava conta do bar. E aí um dia eu cheguei, encostei no meu cantinho, o Luiz estava conversando com 2 rapazes. E ali, o Luiz veio, me atendeu, e aí voltou, falou qualquer coisa assim mais baixo com os 2 rapazes que ele estava conversando, e voltou em mim e falou alto: olha, você ficou sabendo que o prefeito roubou tal coisa, se assim e tal? Era um negócio assim que dava a conotação de que era realmente verdade. Ok, eu fiquei aqui, falei, mas que coisa, né? Como é que pode uma situação dessa? Chegaram mais 2 amigos meus, que ali era o lugar onde a gente picotava o cartão. Eram umas 3 horas da tarde. Chegaram, a primeira coisa, malemar cumprimentamos, né? Foi assim um cumprimento bem rápido. E eu já fui contando aquela história dos meus 2 amigos. E aí ele, né, no meio ali da conversa, pro lado de dentro do balcão, aí chamou a atenção dos 2 rapazes. Não falei para você? A informação do jeito que chegou aqui no Weber, ele já multiplicou ela. Então, aí eu fiquei, mas por quê? Não, é que nós estávamos fazendo um teste de como é que a comunicação é. Uma comunicação errada sendo passada para frente de forma errada. E aí, você pensa por você mesmo? Então vamos lá. O expressar das nossas ideias, pensamentos, eles podem vir de maneiras diversas. Então a gente usa os sons, a nossa escrita, desenhos, a arte é uma das formas. Enfim, essa condição de nos expressar, trazer, colocar para fora aquilo que a gente pensa, nós podemos utilizar várias maneiras. Gestos, atos, atitudes. E falando em gestos, ontem inclusive eu estava assistindo uma entrevista e estava numa live ao vivo, numa rede de televisão aberta, Bandeirantes. E aí os médicos estavam discutindo inclusive sobre a hidroxicloroquina, serve para o corona, mata o corona, não mata o corona, enfim, estava aquela coisa, né? 5, 6 pessoas ali discutindo, e aí um dos médicos estava dando o seu parecer. Inclusive ele era favorável. E aí ele falando favorável ali, e o outro no canto lá da tela, rindo e balançando a cabeça. E aí ele perdeu a noção. Chamou o outro de mal educado. Porque ele estava, enquanto ele falava, o outro rejeitando a sua fala. E aí ele disse, olha, que falta de educação, onde já se viu, eu estou colocando meu ponto de vista em um debate, é antiético. E eu pensei comigo, bem, em um debate realmente é antiético. Agora, pelo outro lado da tela aqui, eu posso me expressar com gestos de que eu não estou gostando. Por exemplo, o professor em sala de aula,
ele sabe quando os alunos estão gostando ou não. Ele olha e ele consegue perceber, né? Consegue perceber. Então, nós expressamos as nossas ideias, ok? Nós temos maneiras de expressar as nossas ideias. Agora, entre ela ser pensamento seu ou não, é você quem tem que buscar. Tem que fazer o exercício do pensar, você, filtrar tudo aquilo que lhe chega. Então, esses meios que a gente se expressa possibilita conhecer o que pensam as outras pessoas. Então, às vezes, as pessoas não aceitam o que você pensa. Maneiras diferentes de pensar. Você pensa por si só? Esse é o grande tema desse nosso bimestre. Você pensa por si só? Então vamos lá. Os pensamentos das outras pessoas podem ser semelhantes aos nossos, mas também diferentes. E até mesmo contrários. Logo, o contato com eles contribui para que possamos repensar, em alguns momentos modificar nossas ideias, ao considerar outros pontos de vista. Precisamos considerar outros pontos de vista. Nós não podemos ser donos da nossa razão. Então a gente se expressa, coloca o nosso pensamento, mas a gente tem que ouvir os outros também, porque às vezes as outras pessoas não pensam como você. Então vamos lá. Por outro lado, o fato de termos acesso a tantas formas de comunicação pode nos trazer a sensação de que somos livres para pensar e expressar aquilo que pensamos. Será que somos livres mesmo para expressar aquilo que pensamos? Será que essa liberdade é limitada ou ilimitada? Esses dias, inclusive, eu fiquei assim impressionado. Foram várias pessoas para frente da casa de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta corte da justiça do Brasil. Então, o STF, onde esse ministro atua, ele é equiparado ao Planalto, Presidente, Legislativo. Então são as três casas: Judiciário, Executivo e Legislativo. A mais alta corte do país. Foi um pessoal para frente da casa dele bater bumbo lá e protestar contra algumas posições dele. Sabe onde os caras estão? No presídio. Foram enviados para o presídio. E aí? Cerá que essa nossa liberdade não é limitada? Será que tudo que você escreve na rede não passa por um cerceamento da sua expressão, das suas ideias? Poda ali um pouquinho das suas ideias? Então e aí? Como expressar os pensamentos e as ideias? Tem que ser o mais próximo da realidade. Um pensamento mesmo de identidade seu. Na página 6 aqui, pessoal, eu quero que vocês interpretem. A arte é uma forma especial de comunicar pensamentos e ideias. Afinal, em suas obras, os artistas podem empregar diversos recursos como palavras, movimentos, imagens e outros, para expressar o que pensam e o que sentem. Além disso, as obras de arte podem provocar diferentes interpretações e opiniões do público, fazendo refletir sobre aquilo que despertou a atenção de cada artista. Aqui tem um caso, uma pessoa com a cabeça fechada por zíper. Deem uma olhada. Qual é a sua interpretação a respeito dessas duas imagens? O que você pensa? Qual é a expressão que o artista quis trazer para nós quando ele nos trouxe essas duas artes? Qual é a intenção dele?